O Banco Central é uma autarquia federal criada em 1964 durante a ditadura. Através da criação do Banco Central, o Estado brasileiro centralizava, concentrava as suas ações e propostas econômicas numa única instituição. Podemos dizer que o Banco Central, na economia brasileira, corresponde, se pudéssemos fazer uma comparação com o corpo humano, com o coração, pulmão e cérebro. Sim, ele é importantíssimo. Se comparássemos o Banco Central a um time de futebol, você poderia dizer que ele corresponde a meio time, incluso aí o camisa 10. Por quê? Porque o Banco Central ele tem diversas funções que nós vamos apresentar aqui algumas delas. Mas é bom lembrar que nessa semana que passou foi votado o processo de autonomia do Banco Central. O que quer dizer isso? Que agora o Banco Central será independente das ações do presidente. Você pode eleger um presidente com um tipo de ambição, só que a política monetária pode ser exatamente outra, porque um mandato não vai seguir, não vai corresponder ao outro. E tudo isso está sendo feito exatamente diante de um governo, de um presidente que simplesmente se orgulha em dizer que não entende de economia. Quem vai ganhar com essa autonomia do Banco Central? Precisamos lembrar que, atualmente, 5 bancos controlam mais de 80% do mercado financeiro. São Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 2 estatais e 3 privados. Portanto, com a autonomia do Banco Central, nós vamos verificar uma maior presença do mercado financeiro. Ou seja, isso quer dizer que os bancos privados terão ainda mais força. Se pudéssemos ilustrar numa única figura, poderíamos dizer que o Banco Central é um galinheiro administrado por uma raposa. E isso com o consentimento de toda a imprensa brasileira. O liberalismo simplesmente penetrou nos poros da imprensa brasileira. Todo mundo defendia a autonomia do Banco Central. Bem, vamos aqui mostrar para vocês algumas de suas funções. Uma delas é regular a taxa de juros, que vocês estão vendo aí, que é a taxa Selic, que é a taxa de juros governamental de 2015, já era uma das maiores do mundo. O Brasil já era ali em 2015 um grande paraíso financeiro para os capitalistas internacionais. Mas você pode estar imaginando, não, mas isso já era a decadência do governo Dilma? Não. Então vamos em frente. Veja aqui essa outra tabela, onde vocês vão perceber que ao longo das décadas o Brasil exerceu uma taxa de juros altamente favorável para a especulação. Ou seja governo Lula, Dilma, o Brasil era um paraíso de banqueiros. Além disso, o PT insistia em manter a taxa alta. E vejam que depois, com o Temer, já tinha caído radicalmente a taxa. E agora com Bolsonaro é mais baixa ainda. Mas isso não quer dizer que estejamos bem. Porque, vejam, a taxa de juros oficial é muito baixa, no entanto, o crédito, o preço dos juros do cartão de crédito é simplesmente um absurdo. E já era assim na época do PT, porque afinal de contas, o partido, em vez de buscar trazer consciência aos trabalhadores, trouxe para eles a noção do consumismo. E
portanto, no consumismo implica crédito. E crédito, obviamente, implica cartão de crédito, onde os juros eram exorbitantes e os banqueiros adoravam a situação. Vejam que 2017, que é esse gráfico que vocês estão vendo aí, isso já é uma consequência daquilo que vinha sendo praticado anteriormente. Os governos petistas não eram diferente disso. Isso quer dizer que o Banco Central tem que controlar a inflação pelos juros altos, porque assim ele mantém a inflação baixa. Os juros populares não era dessa maneira, conforme nós vimos aí no cartão de crédito. E isso vai fazer com que a população brasileira simplesmente se endivide. Ou seja, nós temos aí uma fração gigantesca da população endividada, que vem desde lá dos tempos do PT. Uma outra coisa que o Banco Central pode vir a fazer é comprar títulos podres. Isso pode ser feito? Sim, porque se o Banco Central ele já vendeu créditos, comprar superfaturado também pode vir a acontecer. Afinal de contas, se ele já fazia isso sem autonomia, autônomo então fará o que bem entender. E nessa loucura toda dos bancos poderem fazer o que bem entende, vem aí uma outra função que eu aponto aqui para vocês do Banco Central, que é salvar bancos. E isso já foi feito no passado, lá no governo Fernando Henrique, com o Proer, onde você teve aí uma quebradeira de bancos e, obviamente, a salvação desses bancos por meio do Estado. Percebam que esse rombo que vocês estão vendo aí do Banco Nacional, esses dados atualizados em 2015, já correspondia a 21,5 bilhões de reais. Imagina hoje. Outra coisa que o Banco Central pode vir a fazer, conceder dinheiro aos bancos para que esses estimulem a economia do país. Foi assim em março de 2020, no início da pandemia. Para quem acompanha aqui o canal desde o início, nós alertamos e batemos muito na tecla. E hoje quase ninguém fala nisso. Toda essa dinheirama que foi dado aos bancos praticamente não chegou ao comércio, aos pequenos e médios comércios. Ou seja, os banqueiros pegaram esse dinheiro para fazer outros tipos de especulação. Mas vamos em frente. Mais um tipo de função do Banco Central é controlar a taxa de câmbio, regular a taxa de câmbio. Vejam que o câmbio ele é minimamente livre e quando o país sofre uma intervenção muito grande, o Banco Central queima suas reservas, vende dinheiro, vende seus dólares para tentar segurar o dólar. Vocês estão vendo aí essas informações atualizadas em 2015. Mas vamos ver uma mais atualizada. Vejam agora essa outra aí, finalzinho do governo Temer. Ou seja, o dólar estava em 3,65 e os bolsomínios diziam que com o Bolsonaro agora o dólar ia voltar ali para 2,70, 2,80 e tudo ia ficar uma maravilha. Não, é exatamente o contrário que vem ocorrendo. Cada dia que passa, o real está mais desvalorizado, chegando agora em 2021 acima de R$5. Mas isso, vocês estão vendo aí, é o dólar oficial, porque o que manda mesmo é o dólar paralelo, o dólar turismo. É esse aí que você compra seu computador, seu celular, compra equipamentos que não são produzidos no Brasil. É esse que regra as relações. E quanto mais desvalorizado o real, mais difícil para você comprar qualquer coisa. E quem ganha com isso são os exportadores, sobretudo os de commodities. Vejam a alegria desse fazendeiro.
acaba com toda a floresta para produzir um único tipo de mercadoria e praticamente sem trabalhadores, porque é tudo mecanizado. Vejam aí que a soja simplesmente devastou o cerrado. Mas é bom lembrar que o PSDB e o PT, esse petucanato, sempre colocou grandes banqueiros nas suas administrações do Banco Central. Seja aí o Armírio Fraga, defendendo a independência do Banco Central, que foi ministro do Fernando Henrique, ou Alexandre Tombini, que foi ministro do governo Dilma. Sem contar no Meirelles, né? O Meirelles que passou os 2 governos do Lula e depois foi trabalhar para o Michel Temer e ainda foi candidato a presidente. Lembrem-se que os 2 presidentes do Banco Central nas gestões petistas também foram investigados em relação às atividades com o BTG, sim, o Banco do Guedes, isso lá atrás. Portanto, veja que o PT o tempo todo fez o quê? Procurou administrar seu galinheiro de acordo com os interesses da raposa. Enfim, o Banco Central, ele é importantíssimo. Eu vou só elencar para vocês algumas das várias funções que tem o Banco Central. Ou seja, ele é responsável pela taxa de juros Selic, que nós já vimos aí. Ele é responsável pelo câmbio, por gestar o câmbio. Ele é supervisor do sistema financeiro. Ele é responsável pela emissão de moeda. Quem imprime a moeda é a Casa da Moeda, mas o responsável por isso é o Banco Central. Ele executa a política monetária, ele tem a responsabilidade de controlar a inflação, ele controla os fluxos de capitais estrangeiros, ele controla os depósitos em dólar, que agora, em dezembro, foi aprovado, para o nosso desespero, a liberação de depósitos em dólar. A coisa vai ficar pior ainda, porque os países que se dolarizaram, como a Argentina, que passou por uma crise em 2001, o Equador, que nem o Rafael Caldeira conseguiu reverter a situação, e El Salvador, então, que é um dos países mais pobres e violentos do mundo. Todos que se dolarizaram se deram mal. O Banco Central ainda é responsável pelas reservas de ouro, é responsável por observar, por acompanhar o endividamento do setor público, é responsável por receber os depósitos compulsórios dos bancos comerciais. O que quer dizer isso? É ele que define quanto de dinheiro vai circular no país. Então, vejam que o Banco Central é o coração, pulmão e cérebro de um corpo. É fundamental para o país. E agora que ele recebeu autonomia, o que resta para a esquerda? Lembre-se que pode-se muito bem agora eleger um presidente futuramente mais progressista e o presidente do Banco Central fazer uma política completamente adversa, porque ele vai poder. Ou seja, não é como vinha sendo que o presidente que indicava e demitia, se fosse o caso, o presidente do Banco Central. Agora não, agora ele é autônomo, ou seja, ele pode fazer uma política contra o presidente. E pode fazer isso numa boa, afinal de contas, a população nunca vai achar que o que está dando errado é culpa do Banco Central, ainda mais do seu presidente, que geralmente ninguém sabe nem quem é. E sim, o culpado vai ser o presidente da nação. E, portanto, sobra o quê? O que nos resta agora em termos de perspectivas? Para que serve agora a gestão de uma presidência? Serve para a repressão, porque se o Banco Central agora vai fazer de forma descarada a política dos banqueiros, isso será contra o interesse dos trabalhadores. E
e os trabalhadores, se forem se manifestar nas ruas, agora você tem cada vez mais armas disponíveis para a repressão. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Enfim, enquanto os brasileiros assistem ao BBB, o Congresso Nacional autonomiza o BC. Na sua opinião, o que é mais importante saber nesse momento?